Jane Pietroni, sou corretora de imóveis, mais de 20 anos de experiência nos Estados Unidos, e eu estou hoje aqui com mais um podcast Saia do Aluguel na Flórida. Então, dando um alô para todo mundo. Se você quiser ir entrando, aí você pode abaixar o app da Rádio Rally. Como é que você faz isso? Você pode estar Vai lá no seu celular, Android ou iPhone, abaixa o app da rádio, Rádio Rally. Você pode também estar assistindo no aplicativo do YouTube, Rádio Rally. Também nós estamos no Instagram, Rádio Rally. Também nós estamos no Face. Olha só, gente, se você quiser acompanhar hoje esse meu episódio, pode entrar, porque nós estamos ao vivo, pode entrar no YouTube, no canal nosso do YouTube, Rádio Reli, que eu estou ao vivo hoje respondendo umas perguntinhas para vocês. Olha que legal. Então, vocês podem ficar fazendo umas perguntinhas para mim, que eu estou aqui respondendo para você pela rádio ao vivo. Tá? Então, pode ir entrando, quem quiser ir entrando aqui pela rádio, nós estamos aí ao vivo para que você também possa participar do nosso episódio de hoje. E o que que é que nós estamos falando hoje, gente? Olha só, o que que nós estamos falando é muito legal. Sabe por que que é muito legal? Porque a maioria das pessoas não conhecem, não sabem o que é, o, como funciona o aluguel com opção de compra. Então, esse é o nosso título do nosso episódio hoje: aluguel com opção de compra. O que é isso? É um caminho inteligente ou é uma armadilha? Tá? Então, é armadilha, gente? É inteligente? O que é esse aluguel com opção de compra? E eu vou estar explicando tudinho para vocês, que eu, com esse meu coração de professora, que adora tá explicando tudo sobre o campo imobiliário aí para vocês. E de antemão já vou falar para vocês, vocês podem entrar no meu YouTube, Saia do Aluguel na Flórida, vai estar no meu YouTube. O meu YouTube você vai encontrar Jane Pietroni 9584. Então, se você for lá, Jane Pietroni 9584, no meu canal do YouTube, todos os meus podcasts estão sendo gravados e você pode encontrar muita informação lá. Cada episódio eu trago uma informação de um nicho específico da parte de corretagem, da parte imobiliária aqui dos Estados Unidos. Então, desde o começo, o meu podcast tem muita informação e tem até uma informação cronológica, tá, gente? Eu estou ensinando vocês a comprar uma casa lá do começo de A a Z. Então, eu tenho já, num dos meus primeiros episódios, eu estou falando sobre pré-qualificação, eu estou falando sobre bancos, o que você precisa para comprar um imóvel, como conversar com esses bancos, o que você tem que perguntar para esses bancos, está tudo lá no episódio. Também estou falando de todo o processo de compra, o que que vem primeiro, o que que vem, qual que é o meu primeiro passo? O que que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro vem teu planejamento. Então, lá no meu primeiro episódio, eu estou falando sobre planejamento, mindset. O que que você, quais são as contas que você tem que fazer? Qual é o teu planejamento? Da onde que você vai, por onde você vai começar o teu planejamento financeiro? Como é que é? Papel e caneta e vendo suas contas, o quanto você pode gastar, utilizar, eh, para pagar da sua moradia, porque às vezes a gente acha: "Só vou sair do aluguel", não é elas por elas, gente, às vezes não é. Então, você tem um aluguel hoje de 2.000, mas para mim comprar uma casa eu preciso me dispor de 3.000 por mês, isso cabe no meu orçamento? Então todas essas continhas eu tô te ensinando nesses meus episódios, tá? Vai lá e vê como se qualificar para um banco. Tenho todas as dicas de o que você precisa para se qualificar para um banco. Quais são os tipos de banco? Com quem que eu vou conversar? Tá tudo lá explicadinho para vocês nesses episódios. E hoje nós estamos no episódio número 12, tá? Episódio número 12. Eu já conversei com vocês, já dei dicas para todos os passinhos de compra desde a preparação até
o fechamento. O nosso último episódio, nós falamos sobre o fechamento, o que acontece depois que você fecha na sua casa. Quais são os passos, as primeiras semanas, o que você tem que fazer uma vez que você já comprou o seu imóvel. O que você tem que estar fazendo, quais são as opções que você tem hoje no mercado para proteger o teu patrimônio, uma vez que agora você é o proprietário, é o dono de um imóvel. Então, se você gostaria de ter mais informações lá, você que é dono do imóvel hoje, vai lá e assiste meu episódio da semana passada, que eu estou te contando o que você deve fazer, como proteger o seu patrimônio, uma vez que você é proprietário. Então, hoje eu vou estar falando sobre o que, gente? Eu estou falando, vamos dizer, um extra extra. O que que é esse extra? Coisas que a gente fala no campo imobiliário que não se fala muito. Então, o que que é que não se fala muito? Qual que é aquele produto? Qual que é aquela jogada que não se fala muito, mas existe? Então, vou alertar você hoje o que é aluguel com opção de compra. Então, caminho inteligente ou armadilha? Vamos conversar sobre isso? Então, vamos lá. Vamos começar explicando para você o que é aluguel com opção de compra. Aqui nos Estados Unidos, ele é conhecido como rent to own, ok? Rent to own. Então, rent to own é o aluguel com opção de compra. E eu quero agradecer aqui as pessoas entrando, Evelise, boa tarde, Arimel, boa tarde, adoro os seus vídeos, muito esclarecedor. Muito obrigada, meu coração de professor agradece. Então vamos lá, gente, o que que é o rent to own? O aluguel com opção de compra é onde você está alugando o seu imóvel hoje, mas com a possibilidade de comprar esse mesmo imóvel lá no futuro, tá? Então, geralmente é um período de 1 a 3 anos. E como que isso funciona, tá? Então, existe dois tipos de contratos que você pode ter esses elementos principais da sua compra. Então, você pode ter o seu contrato de aluguel tradicional e nesse teu contrato de aluguel tradicional vai ter uma opção lá, ou obrigação, de compra futuro com um preço pré-definido. Isso que é o legal, gente, preço pré-definido. Por que que é legal? Porque você vai definir hoje o preço do imóvel que você vai estar comprando daqui 12 meses, ou 24 meses, ou 36 meses, o preço é definido hoje, então você já sabe, já tem como se preparar para esse valor dessa compra mais para frente, tá? Então, durante esse contrato, parte do valor do aluguel pode ser aplicado como crédito na compra. Olha que legal, crédito na compra. Então, o que acontece? Vamos dizer que você está num aluguel e você vai pagar 2.500 nesse aluguel. $500 desse aluguel vai ser destinado lá para o dono como a sua entrada, como parte já dessa compra, e os outros 2.000 você vai usar como aluguel normal. Então você pode, desse todo, definir o que vai ser alocado para o seu aluguel e o que você vai usar para a sua futura compra. Então, isso é muito interessante. Quase não se fala disso, por isso que eu estou explicando para vocês que existe, sim, existe. É só ter a conversa com o seu corretor, com o dono do imóvel e falar: existe essa opção, eu posso participar dessa opção? Você abre essa opção para mim? Então, isso é muito legal, muito importante. Então, vamos lá. Quais são os modelos mais comuns, tá? Do rent to own, tá? Existem dois tipos de contratos que a gente usa. Um é o lease with option to purchase. Lease with option to purchase. Então, é um aluguel com opção de compra no futuro. E o outro chama-se Lease Purchase Agreement. Então, Lease Purchase Agreement é um aluguel com a obrigação de compra. Então, qual que é a diferença aí desses dois, tá? Então, o lease o lease with option to purchase, você pode comprar a casa até o final desse contrato, mas olha só, não é obrigado, tá? Não é obrigatório. Então, isso daí é ideal
Por exemplo, para quem ainda está se decidindo, se organizando no crédito e não tem aquela certeza se aquela é realmente a casa que você quer comprar. Então, essa é a opção que você tem, um lease com uma opção de compra. Então, no final desse contrato de aluguel, vai ser oferecido, vai ter oportunidade. Você quer comprar a casa agora? A pessoa fala sim ou não. Se não quiser, continua com o contrato de aluguel normal, tá? Então, esse é lease with option to purchase. Qual que é o outro, tá? Lease Purchase Agreement. Aluguel com a obrigação de compra é onde você se compromete a comprar o imóvel no final do prazo do aluguel, tá? Então, esses são os dois tipos de modelo de contrato, tá? Que você tem ah, para poder obter essa opção de estar comprando essa casa que você está alugando hoje no futuro, tá? Eu tenho uma perguntinha então aqui, deixa eu ver. Oh, boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde, Carol. Ah, qual é a diferença prática entre lease with option to purchase e lease purchase? Isso, então vou explicar na praticidade. Tá, vou até tomar uma aguinha agora, porque o assunto vai render. Então é o seguinte, gente. O lease o lease com a opção de compra, ok? Você não precisa estar comprando a casa no final, tá? É só uma opção. Tá dada a opção para você. Agora, o lease, tá? O contrato de aluguel com a obrigação de compra é mais arriscado. Por quê? Porque te compromete a comprar essa casa no final do contrato. Então, não, você não tem o compromisso e o outro você tem o compromisso, tá? Vamos falar das vantagens e desvantagens disso? Então vamos lá. A vantagem de um desses dois contratos, ok? Você hoje tem, por exemplo, um probleminha com o seu crédito, tá? Então vamos dizer que você tem um crédito aí, que você está querendo melhorar o seu crédito ou arrumar o seu crédito e você precisa de um tempinho. Tempinho, não um tempão, um tempinho. Então, um contrato desse te dá uma opção de você arrumar o seu crédito, o tempo que você precisa para arrumar o seu crédito para você estar comprando lá na frente, tá? Eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, em compra e venda. A pessoa já estava com a casa no mercado, chegou alguém ali para comprar, mas aconteceu algum problema no crédito. Então, o que acontece? A gente faz um contrato de aluguel com um lease purchase agreement, um contrato de aluguel com a obrigação de compra, onde o dono não pode vender essa casa para mais ninguém, não pode voltar essa casa no mercado, é só dessa pessoa. Vai então alugar essa casa por 12 meses e no final desses 12 meses a pessoa tem que estar pronta para efetuar essa compra. Então já foi definido o valor e já foi definido o tempo, essa pessoa tem que efetuar essa compra num determinado tempo. Isso acontece bastante na nossa indústria, tá? Então, é um lease onde não deu certo agora, mas eu realmente quero essa casa, eu vou estar comprando isso daí mais para frente, só preciso de mais um tempinho, então me aluga agora, porque eu estou comprando, tenho a promessa que eu estou comprando essa casa, daqui 12 meses eu termino de me arrumar financeiramente para compra. Então, vantagem desse você tem esse tempinho para melhorar o seu crédito, você tem esse preço fixado com antecedência, então, por exemplo, você está comprando isso agora, vamos acertar essa casa, estou comprando a 300 mil, daqui 12 meses vai continuar sendo uma compra de 300 mil, não é 305, 310, 320, 350, continuo comprando ela a 300 mil, tá? Então, mesmo que o mercado esteja em alta e daqui um ano a casa esteja valendo mais, esteja valendo 310, 15, 20, você está comprando a 300 mil, tá? É fixo, tá? O acordo já é feito agora, ok? Você tem essa condição de testar o bairro, a casa, né, o imóvel,
antes de estar assumindo uma hipoteca, tá? E também evita mudanças, gente. Se eu já estou querendo comprar casa, já estou querendo comprar uma casa, eu vou ter que e preciso só de mais um tempo para me acertar financeiramente, então evita que eu tenha que estar me mudando de novo daqui 12 meses, porque mudança, gente, é estressante, você tem que se mudar, empacotar tudo, ir a caminhão, e daí na hora que vocês, entra dentro de uma casa, vai mais um mês para arrumar a casa e colocar tudo no lugar. Então, na verdade, é uma coisa que, evita, essa mudança, tá. Agora vamos falar dos riscos, dos cuidados que você tem que ter na hora que você entra numa dessa, tá bom? Então, qual que é o risco e quais são os cuidados que você tem que ter quando você está num aluguel com opção de compra, ok? O valor da compra, tá? Pode ser estipulado acima do mercado de hoje, ok? E isso acontece mais do que mais do que vocês pensam, gente. Então, por exemplo, eu tenho um contrato, o corretor vai lá, faz a avaliação. Hoje essa casa eh, custa 300.000. Mas o dono falou assim: "Não, eu só aceito ter um compromisso contigo se você me pagar daqui 12 meses 315.000, ok? Porque eu tenho certeza que daqui 12 meses ela vai estar valorizando 15.000 a mais". Então, você se comprometendo a ter um valor fixo da sua compra em 12 meses, não deixa de ser um risco. É um risco tanto para você, como um risco para quem está vendendo. Por quê? Ninguém tem bola de cristal, gente. Nós temos o que acontece no passado, nós temos a o que os economistas acham que vai acontecer nos próximos 12 meses. Então, eles falam para a gente: olha, nós acreditamos numa valorização do mercado nos próximos 12 meses de 3%, por um exemplo, de 5%. Mas a garantia, claro que não, ninguém tem bola de cristal. Então, se a gente acredita numa valorização hoje, que está sendo indicada, de 3%, vamos supor, mas chega 12 meses, não valorizou os 3% ou valorizou 10%. Então, alguém não vai estar numa situação favorável daqui 12 meses, correto? Concorda comigo? Então, esse é o risco. Quando você estipula um valor hoje para você pagar daqui 12 meses ou 24 meses, ninguém tem a certeza que esse valor vai estar acima ou abaixo do mercado, do valor atual da venda naquele determinado tempo. Então, esse é o risco, tá? Tanto para quem está comprando, para quem está vendendo, tem um risco, tá? Então, esse é o risco. Então, também nós temos o risco da quebra de contrato, porque vamos dizer, em 12 meses ou o comprador não conseguiu arrumar o seu crédito e tem o compromisso de compra, ou aconteceu alguma coisa, não gostou da casa por algum motivo e tem aquela opção de compra, ou outros motivos. Escola, eu quero uma outra escola para os meus filhos, ou até trabalho. Olha, eu recebi uma promoção e agora eu vou ter que trabalhar um pouco mais longe e não é mais o local ideal para mim. Então, existe sim um risco. Então, qual é o risco de uma quebra de contrato? Se você decidir não comprar, inclusive o valor adicional pago, que geralmente é aquele valor de crédito que vai entrar já como crédito para a compra, você perde esse dinheiro. Então, vamos voltar naquele exemplo dos 2.000 ou 2.500. 2.000 alocado para o aluguel e 500 para sua entrada, tá? O seu down payment. Então, esse valor aí de 500 vezes 12, você perde no contrato, ficou para o dono do imóvel. Então, a quebra do contrato é isso, você aí fica como se você tivesse pago 2.500 de aluguel naquela casa, não 2.500 alocado para a sua futura compra, tá? Então, quebra de contrato, esse é o risco que o comprador tem, tá? Às vezes tem, gente, condições mal explicadas no contrato, então você tem que prestar muita atenção, fale com o seu corretor, contrate um advogado para revisar esses contratos, gente. Muitos contratos não são claros sobre
Quem faz a manutenção dessa casa durante esse tempo? Qual é a responsabilidade por reparos? Quais são as penalidades por desistência? Então, às vezes, eu quebro um contrato, é muito melhor você ter uma penalidade pela desistência ali. Por exemplo, a minha penalidade é 1 mês de aluguel, 2 meses de aluguel, e quebrar aquele contrato do que você perder aqueles 6 meses que você, ou aqueles 12 meses que você pagou a mais para efetuar a compra. Então, sempre tenha um contrato muito bem estruturado, onde você tenha menos danos possíveis se você quebrar esse contrato, tá? O risco do propriedade, tá? O do proprietário, desculpa, o risco do proprietário de não honrar o acordo, tá? Especialmente se a casa tiver com uma hipoteca ativa, pode ser grande, tá? Então, por exemplo, o proprietário não honrou o acordo. Qual é a penalidade dele? Tem que ter essa penalidade no contrato, tá? Então, muito alerta nos contratos que vocês assinam sobre isso, com os riscos e os cuidados que você tem que ter quando você assina um contrato, porque pode ser muito lindo, maravilhoso, você tá acordando com um dono do imóvel, da casa, às vezes a casa que você já está morando há 3 anos. Você faz essa oferta para o dono: "Olha, faz um aluguel de compra esse ano para mim. Você pode alocar $500 da minha prestação para a futura compra, e eu vou estar comprando, vamos determinar um preço?". Determinou o preço, e aí, de repente, você compra essa casa num valor menor do que ela poderia ser comprada, porque você já tem um acordo com esse dono e ele está fazendo um negócio legal para você. Pode ser um excelente negócio, tá? Pode ser um excelente negócio, mas tem que tomar atenção nisso, porque pode ter algumas coisinhas que, se você não prestar atenção no contrato, na hora que alguém quebrar esse contrato, uma pessoa pode ser mais prejudicada que a outra, tá? Ah, deixa eu ver, tenho mais perguntinhas aqui. Gente, muito obrigada vocês que estão entrando aqui. Muito legal isso, vocês estão entrando aqui e participando ao vivo. Nós estamos ao vivo hoje com o podcast Saia do Aluguel, e hoje o assunto é Rent to Own, que é aluguel com opção de compra. E eu estou aqui, quem está entrando agora, falando sobre o que é esse Rent to Own, tá? Que tipo de contrato que é, como é que funciona, eh, quais são os critérios que existem nesses contratos, tá? Tem uma perguntinha aqui da Sunshine Reviews. Esse tipo de contrato é comum aqui na Flórida ou é algo raro de encontrar? Então é o seguinte, é um contrato existente, ele é comum, ele acontece todo dia? Não, não é. Por quê? Porque as pessoas não sabem dessa opção. Aliás, tem até vários corretores, ou um nicho de corretores, que eles até promovem, tá? A compra com opção, alugue com opção de compra, alugue com opção de compra. Mas na hora do vamos ver, quando você lê esse contrato, não é uma opção de compra real, é só um aluguel, tá? Um termo de aluguel, e tem uma cláusula lá chamada First Time Refusal. É a única coisa que daqui 1 ano o dono do imóvel vai oferecer para você o imóvel, e você fala: "Compra ou não". Só isso. É só o seu direito de ser oferecido o imóvel primeiro do que o mercado, quando o dono quiser vender esse imóvel. Então, aí tem a diferença dos contratos, gente. Isso não é um contrato de opção de compra real, tá? Então, muita gente num nicho que trabalha com aluguel fala: "Ah, vamos fazer um contrato com opção de compra", tá? Gente, tá tocando aí um telefone, vamos desligar. Ah, com essa opção de compra, o que vai acontecer? Ah, esse aluguel, ele na verdade vai continuar simplesmente você falando quero ou não quero, tá? Então existe, não que seja raríssimo, tá? Mas não é muito falado, não é muito comum, pelo menos não aqui na nossa área, tá, gente? Não é muito comum, tá? O que acontece? As pessoas que são bem informadas, que nem você, meu ouvinte hoje, que está sabendo, está se informando a respeito disso, tá? Você pode simplesmente
pedir para o dono do imóvel ou o seu corretor de imóveis para que essa opção seja real para você no seu contrato. E aí é um contrato realmente todo diferente, tá bom? Temos mais uma perguntinha aqui, muito obrigado pelas perguntas. A Arimel. E existe um valor mínimo de tempo que a pessoa precisa alugar antes de poder comprar, no Rent to Own? Tá. Então, geralmente, esses aluguéis são no mínimo 12 meses, então você vai alugar por 12 meses e com o término de 12 meses é a hora do vamos ver, tá? Então vai ser assim, por exemplo, eh, aqui está a hora de você comprar, você vai seguir com a compra, você não vai seguir com a compra, ok? Então tem geralmente 12 meses, mas no contrato em si, pode estar escrito até 12 meses. Então, por exemplo, se o meu probleminha era só um crédito, eu estou pronto para comprar, e com 6 meses eu consegui estar pronto, eu posso vir para o dono e falar: "Olha, eu já estou pronto para comprar, tá tudo certo. Posso comprar agora em vez de continuar pagando mais 6 meses de aluguel?" Sim, você pode. Então vai sempre, ser determinado isso no seu contrato, porque isso é muito importante o que está escrito no contrato, tá, gente. Então, sim, você pode estar comprando, com um tempo inferior a 12 meses, mas se no teu contrato dizer que são 12 meses de aluguel, aí sim você pode exercer sua opção de compra, tá? Aí você tem que esperar esses 12 meses ou 24 meses, o que tiver lá no seu contrato, tá? E deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de perguntinha, gente. Silvia, muito obrigado, Silvia, entrando aqui com a gente. Boa tarde. Em que situações o rent to own pode realmente ajudar alguém que está começando do zero, com pouco crédito e pouca entrada? Muito boa essa pergunta, Silvia. Parabéns. Olha, muito boa essa pergunta. Então, olha só, gente. Para quê? Para quando que a gente usa? Quando um corretor está indicando essa esse tipo de contrato para você, tá? É realmente quando a pessoa não está ali pronta para comprar, mas tem intenção de comprar, está se preparando, tá? Então, lembra nos meus episódios passados que eu falo que você precisa se preparar, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2 anos para você ficar pronto para comprar, você precisa ir, de mais 12 meses para declarar mais um imposto de renda, para você ter 2 impostos de renda, naquele valor, adequado para sua compra. Então, isso tudo vai junto com o planejamento. Então, se você já sabe no seu planejamento, porque esse planejamento é muito importante, gente, que daqui 12 meses você está pronto para comprar, ok? Essa é a situação de você entrar no Rent to Own, tá? Essa é um tipo de uma situação. Você já sabe, falta um pouquinho. Às vezes acontece um probleminha no crédito, gente. Já aconteceu com meus clientes no passado. O cliente está lá comprando, aconteceu um probleminha no crédito e no meio da compra ele não pode comprar mais, tá? Tem até um episódio que eu deixei gravado a respeito, do que pode acontecer. Quando você acha que está tudo certo, o que que pode acontecer de errado que impeça a sua compra? Tem um episódio falando só sobre isso, gente. Então é onde a gente pode entrar com o Rent to Own, tá? Então, o Rent to Own pode entrar numa opção dessa. Eu estava comprando, não deu certo, vamos fazer um Rent to Own agora com a promessa que eu vou estar comprando assim que eu resolva esse problema no meu crédito, tá? Assim que eu junte mais o valorzinho da entrada. Então vamos, dizer que eu já estou alugando uma casa, eu vou oferecer a opção de Rent to Own para o meu landlord hoje, mas ainda está faltando 5.000, 10.000 para me juntar. Eu tenho meu plano financeiro, eu sei que eu estou juntando esse dinheiro, vai estar tudo certo para mim estar comprando daqui 12 meses, tá? Então o que acontece? Eu faço isso para ter certeza que ninguém mais vai comprar casa, eu já estou aqui dentro da casa, eu quero essa casa para mim, ok? Então é onde você vai usar esse instrumento, o Rent to Own, para você não correr o susto que já aconteceu. Eu tenho que desocupar porque de repente o dono do imóvel resolveu vender esse imóvel e se ele tivesse me oferecido, eu gostaria de comprá-lo,
ok? Então, são situações que acontecem e esse é um instrumento que você pode usar, tá bom? Então, é o tipo de preparo de crédito, preparo para juntar a sua entrada para você comprar, é onde você pode usar um contrato desse para que você tenha certeza que você está ficando nessa casa, que você está comprando o que você quer, e não tem nenhuma influência de fora que pode acontecer, uma necessidade de venda, tá? Por exemplo, aqui nós temos muitas pessoas que têm um imóvel, e esses imóveis pertencem a uma empresa, pertencem a um trust, ou pertencem à família. Acontece alguma coisa lá na família, ou uma pessoa falece, alguma coisa assim, e aí eles resolvem vender o imóvel e nem comunicam praticamente o inquilino. Então, esse tipo de contrato faz com que o landlord, quem tem a casa, seja obrigado a te oferecer essa casa primeiro, seja obrigado a esperar, às vezes, se você tem um contrato de 12 meses e tem uma promessa de compra ou um oferecimento de compra daqui 12 meses, mesmo que o dono do imóvel faleceu no mês 4, o teu contrato é válido e ele tem que esperar o resto dos 12 meses para você poder comprar, ele não pode pôr no mercado hoje. Olha só, isso pode ser uma vantagem para você. Então, é para garantir algumas situações onde você pode estar comprando esse imóvel no futuro, tá bom? Boa tarde, Mariana. Vamos ver quem mais está aqui. Carol. Mas pode ser mais de 12 meses, então pode sim, Carol. Pode ser 12 meses, 24 meses, 36 meses, o que vocês estipulam. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado quando é um tempo muito longo é no estímulo, na determinação do preço, tá? Então, dica de milhões aqui. O que é que nós podemos fazer num contrato desse para que você, na hora de fazer a sua opção de compra, pode ser legal tanto para você e pode ser legal também para o dono. Por quê? Porque o dono, se ele vê que não é legal para ele na hora da compra, ele quebra o teu contrato, ok? Às vezes você vai, por isso que precisa de estimular penalidades, tanto para um lado para o outro, num contrato desse. Porque, por exemplo, você faz um contrato que daqui 24 meses você está comprando essa casa a 300 mil. Aí, quando deu esses 24 meses, essa casa vale 350. O dono fala assim: não, não vou te vender, não, eu vou perder 50 mil, ok? Então, o que vale esse contrato, tá? Esse contrato tem que ter penalidades para os dois lados, tá? Então, tem que obrigar esse dono desse imóvel a vender nesse valor, tá? Nessa data, ou vocês estimulam um win-win situation, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, win-win situation para os dois lados. Então, o preço será determinado a partir de uma avaliação de um terceirizado, tá? Então, vai ter que ir lá um appraisal, um profissional chama appraisal, avaliar e será o valor do mercado atual. Então, 12 meses ou 36 meses, então já está lá no teu contrato. O valor vai ser pré-determinado? Não, vai ser determinado na hora da compra. Isso é uma cláusula legal de ter, tá? E antes de continuar aí com as perguntas, gente, vamos lá. Quem tá curtindo o episódio, vai lá, para um minutinho, faz um like aqui no canal, tá? Vamos lá, galera, deixa eu ver o like de vocês. Faz um like, começa a seguir o meu podcast aqui para vocês saberem. Tem o sininho lá. Vai lá, coloca no sininho toda vez que eu tiver o meu podcast para mandar um aviso para vocês estarem sabendo o que a gente está conversando todas as quartas-feiras, 1 hora da tarde, gente. Às vezes, olha só, é um assunto interessante para você. Então, entra lá, para bater o sininho, faz o seu subscription para você estar sabendo toda vez que a gente tiver os nossos episódios e você está sendo informado, porque todas as semanas eu tenho muita informação para você, gente. Eu sou uma corretora com coração de professora. Então eu estou aqui para ensinar o público a comprar casa, a proteger seu patrimônio, a sair do aluguel. Então essa é a minha ideia. Então hoje falando sobre aluguel com opção de compra, tá? Vamos ver o que mais nós temos de perguntinhas aqui antes que eu continue, gente. Vamos lá. Jane, o preço fixado no início do contrato pode ser uma vantagem mesmo que o mercado caia?
Muito boa pergunta, Silvia, muito obrigada. Então, olha só, o mercado caiu, tá? Hoje nós estamos com um mercado que ele está estável aqui nos Estados Unidos, tá? E agora tem áreas que já está caindo, tá? Então, muito alerta aí para quem mora em condomínios, tá? Os preços dos condomínios estão caindo. Então, se você está com um aluguel com um aluguel com opção de compra, tá? Você fixou hoje que eu vou comprar esse condomínio daqui 12 meses a 300 mil. Daqui 12 meses pode ser que não esteja mais a 300 mil. Aí você vai estar comprando uma coisa acima do mercado, tá? Então vamos lá. Vamos voltar na minha dica do milhão? No seu contrato de opção de compra, vamos colocar uma cláusula falando que vai ser avaliado no momento da compra e vai ser o valor estipulado pelo avaliador. Por quê, gente? Olha só, um banco daqui 12 meses, se você está financiando, mesmo que você tenha essa opção de compra num valor fixo, ok? O avaliador do seu banco vai vir e vai falar assim: não vale 300 mil hoje, vale 290. Eu só te empresto até 290. Aí o que que acontece? Você não consegue comprar de qualquer jeito. Então, vamos ser espertos na hora de colocar esses contratos na sua validade, na sua totalidade, e a cláusula que eu indico é que vai ter um avaliador terceirizado, não é ninguém que você conhece, não é ninguém que o dono conhece, que vai vir avaliar esse imóvel, tá? E determinar o preço real, ok? O preço real. Você pode também estar fazendo aqueles acordos super legal de pai para filho, tá? Se você está passando um imóvel, tá? Para você estar tendo um incentivo em estar comprando essa propriedade, tá? Porque às vezes o que acontece, gente, você está lá, você é o inquilino, está cuidando da propriedade, você está cuidando, você às vezes pintou essa propriedade pro dono porque você queria uma pintura nova, o dono falou assim, não, do que você fizer, tá? Lembra do contrato? Quem vai fazer reparo, quem vai fazer o improvement? Todo o improvement que você faz dentro desse imóvel, mesmo antes que você esteja comprando, vai ser benefício de quem? Vai ser a valorização para o imóvel, para você ou para o dono. Então, essas coisas a gente tem que sempre estar prestando atenção. Então, olha só, se você está num imóvel, você já está cuidando dele e tudo mais, ok? E você está garantindo essa valorização desse imóvel no futuro, nada do que mais justo você acordar com o dono desse imóvel um desconto. Certo? Então você pode estar acordando com desconto: "Olha, o valor do imóvel eu vou estar comprando menos 5%". Fechou. Então se o imóvel está valendo 350 mil, você vai estar comprando 350 menos 5%. Esse é o valor que você está, comprando o imóvel. Vai ser justo para o dono do imóvel, vai ser justo para você, porque o dono do imóvel ia ter que pagar comissão para um corretor de qualquer jeito, certo? Então, é justo que o dono do imóvel te dê os 5% de desconto na hora da compra? Sim, é mais do que justo, tá? Justo para você e justo para ele. Ele não está perdendo e você também não está perdendo. Então, existem contratos que a gente pode fazer onde tenha uma situação que você ganha e que o dono do imóvel ganha. Você como comprador e você como vendedor, tá bom? Vamos ver o que mais que temos de pergunta, gente. Olha só, deixa eu deixar o meu WhatsApp aqui para vocês. Se vocês têm perguntas, gente, sobre opção de compra, de aluguel com compra, e qualquer outro tipo de pergunta, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Vou deixar meu WhatsApp agora para vocês: 973-986-1237, tá? Vamos lá, 973-986-1237. Esse é o meu WhatsApp, pode entrar em contato, pode fazer pergunta que eu respondo as perguntinhas para você, mesmo que seja lá depois do episódio. Uma vez que você está escutando esse episódio depois, entre em contato comigo que eu posso responder as perguntinhas para você, tá? Vamos ver. Silvia, tem uma outra perguntinha aqui. Vamos ver. Vale a pena considerar essa opção para testar o bairro e a casa antes de assumir um financiamento longo? Olha, vale a pena, tá? Se você fizer o contrato
corretamente, vale muito a pena você já segurar esse imóvel antes de você efetuar a compra, porque às vezes tem muitos bairros aqui, principalmente as pessoas que têm crianças, que está procurando um bairro específico para ficar perto daquela escola específica, ou de uma necessidade, ou perto de o trabalho, do seu trabalho, e é aquela área onde não aparece uma casa no mercado toda hora, e você fica ali esperando uma casa aparecer. Tem muitos bairros assim, gente, você fica esperando aparecer uma casa ali no mercado, vale muito a pena você já segurar aquela casa agora, no aluguel. Porque e se na hora que você estiver pronto para comprar, não tem nenhuma casa ou daquele tamanho, ou daquele estilo, ou naquele bairro para você comprar? Pode acontecer. Aí você tem que esperar quanto tempo até uma outra casa aparecer no mercado. Então vale a pena sim, dependendo da situação, vale muito a pena você segurar, você ter essa opção agora, tá? A maioria dos contratos de aluguel com opção, de compra não é com a obrigação de compra, mas somente com a opção de compra. Esse eu sugiro para vocês, é o melhor tipo de contrato que você pode fazer, porque simplesmente só te dá a opção. Tá? Te dá uma opção, te dá um certo benefício, mas não tem a obrigatoriedade. Então, quando você está olhando um contrato, tenha certeza, gente, que você está entrando no contrato certo. Você quer ter a obrigação de compra? Você quer amarrar essa casa agora por algum motivo? Use obrigação de compra. Você não quer ter a obrigação de estar comprando? Use a opção de compra, não obrigação. Então, muito cuidado na hora que você assina um contrato, gente, para você não estar assinando o contrato com os termos errados, tá bom? Ah, vamos lá, Mariana. Vamos ver. Oi, Jane. Como eu posso identificar se o preço de compra que o dono está oferecendo hoje não vai ser injusto no futuro? Ok, vou dar uma dica para vocês, tá? Hoje em dia, vocês têm vários websites, tá? Vários que fazem uma avaliação automática, ah, de preço, tá? Eu vou te dar o website que, eu gosto mais, tá? Não tô falando que ele é 100% correto, porque depende muito do neighborhood, tá? Então, o website que te dá avaliação automática dos imóveis é o Zillow. Vai no zillow.com, você vai lá, coloca o endereço do imóvel e ele vai te dar aliás, ao contrário. Você vai no Google, coloca o endereço do imóvel, gente. Coloca o endereço do imóvel. Uma vez você vai no Google, vai te dar Zillow, vai te dar Trulia, Redfin, Movoto, Realtor.com. Dá uma olhada na diferença entre um e outro, porque ele vai te dar uma sugestão de preço desse imóvel. Então você tem mais ou menos uma ideia, tá? Eu gosto muito do Zillow, porque ele te mostra os comparables embaixo. Mesma coisa com o Redfin, ele mostra os comparables embaixo, tá? O que que é comparable, gente? Casas que foram vendidas com meia milha daquela casa ali, tá? Então, se você tá num conforming neighborhood, ai, tô falando palavras complicadas para vocês, hein? O que que é um conforming neighborhood? É aquele neighborhood onde as casas são todas semelhantes, são todos mais ou menos iguais, tá? Então não é uma casa que você tem uma casinha pequenininha de 2 quartos, um ranchinho de, né, um piso, 2 quartos aqui, e lá do lado você tem uma casa de 3.000 pé quadrado, de 2 andares com piscina no fundo, tá? Então, esse daí já é um non-conforming neighborhood. Quando você tem uma pequenininha, uma grandinha, aí você já tem um edifício comercial. Então, o que que acontece? Nesses neighborhoods, que são os neighborhoods mais antigos aqui da Flórida, por exemplo, Fort Lauderdale, você tem bastante neighborhood que é non-conforming. Você tem um pouquinho de tudo junto ali naquela área residencial, porque foi uma área que o crescimento dela não foi planejado. Tá? Então foi um crescimento natural. Agora, maioria das áreas aqui da Flórida foi feito um planejamento. Então você tem vários neighborhoods, tá? Várias áreas residenciais onde todas as casas são mais ou menos parecidas, são mais ou menos com a mesma metragem. Então elas são mais ou menos iguais. A gente chama aqui de cookie cutter, tá? Então
tem o Zillow ou Redfin, algum desses websites, quando ele vai fazer aquela pesquisa da meia milha naquele neighborhood, provavelmente já está olhando só dentro do seu condomínio ou da sua área, e as casas são mais ou menos parecidas. Então, o que acontece com a avaliação automática é que ela vai estar correta. Ela vai estar correta, tá? A não ser que essa casa tenha alguma coisa muito específica, que aí você tem que ir para um corretor, tá? Então, o que acontece com o corretor? Então, primeira coisa, avaliação automática você faz lá em 5, 10 minutos olhando no Google, tá? Olhando esses websites que dão avaliação de graça, tá? Segunda opção, você vai para um corretor, tá? Entra em contato com o corretor e pede uma avaliação feita por um corretor. O que que o corretor vai fazer? Ele tem que ir lá visitar a sua casa, tá? Ou hoje em dia nem isso, né, gente? Você manda fotos, você manda vídeo, alguma coisa assim, para ver a condição interna da sua casa. E o corretor, sim, vai fazer daí uma avaliação, a gente chama de CMA, Comparable Market Analysis, mas uma avaliação um pouquinho mais detalhada, onde os atributos que você tem na sua casa, que são diferenciais dos atributos das casas ao redor, pode fazer com que sua casa vale mais ou menos, ok? Então, você pode entrar em contato com o corretor de imóveis, que o corretor de imóveis, ele tem condições de fazer uma avaliação mais detalhada e correta para o seu imóvel, tá? Então, onde você vai usar o quê? Se você está morando, ou você tem interesse por aquela área que a gente chama de conforming neighborhood, as casas são todas mais ou menos iguais, pode ir lá na avaliação automática que nós temos no computador, que você vai ter a noção de preço. Agora, se você não mora num desses neighborhoods, você precisa realmente de um avaliador, de um corretor, para poder fazer uma avaliação correta. Então, é desse jeito que você vai estar determinando o preço. Ah, Jane, mas e o preço daqui 12 meses? Os mesmos avaliadores ali, o Zillow, Trulia, Redfin, eles vão te dar a projeção de avaliação para aquele neighborhood. Então, vai te dar a projeção ali, você usa, olha, esse neighborhood provavelmente tem uma projeção de valorização de 3%, ou de 5%, ou de 10%. Vai estar ali qual que é a projeção, ou você usa a projeção da avaliação nacional, ok? Ou regional, do seu condado, por exemplo, do Broward County. Toda essa informação tem como a gente conseguir online, tá? O teu corretor tem como te passar essas informações e você faz essa projeção. Então, a casa é 300 mil, com a projeção de 3%, o valor deveria ser esse, tá bom? Então, é assim que você não corre tanto risco na hora que você pré-determina esse valor. Agora, um contrato bom, legal mesmo, é você ter, e tanto o comprador como o vendedor sabendo que você vai ganhar um descontinho, tá? Então, você vai estar pré-determinando que seja 300 mil, e se valorizar por 15%, ou 5%, ou 1%, vai ser o mesmo 300 mil. Por que não? O cara está economizando em outras áreas. Está economizando, por exemplo, com uma corretagem, se ele vai ter que colocar essa casa no mercado real, entendeu? Então, vale a dica, gente. Sempre negocie, tenta negociar para o teu lado, tenta conseguir um descontinho num contrato desse, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de perguntinhas para a gente poder estar finalizando, gente. O que acontece com o dinheiro pago como crédito se você não seguir, né? Então, o que acontece, gente? Você perde ele. Por isso que você tem que ter certeza do contrato que você vai entrar. Então, no contrato, o que é que eu sugiro? Por isso que, gente, vamos fazer um contrato. Não faça o contrato fazendo um download no contrato ali online e achando que o contrato tá bom, não, gente. Use um corretor ou use um advogado, por favor, tá? Porque você pode perder esse dinheiro. Então, o que é legal? Sempre você ter o que acontece? Penalidade de cláusula do contrato. O que acontece com o comprador se quebrar esse contrato, se realmente não foi efetuado a compra, e o que acontece com o dono do imóvel, comprador, e com quem está comprando, tá? O comprador e o vendedor, o que acontece? Qual é a penalidade
Porque num contrato normal, se você não tiver nenhuma cláusula extra, o que acontece é que você vai perder o dinheiro que você, aquele dinheirinho que você deu a mais, ok, 200 mil, desculpa, 2 mil aqui mais 500, que esses 500 vai ficar para minha entrada? Ei, você acaba perdendo isso daí se você não tiver corretamente com o contrato, de acordo com o que tem que estar, tá bom, gente? Então é isso aí. Então deixa eu ver o que que a gente tem aqui, porque, gente, o tempo já está acabando. Eu não acredito que passou tão rápido, mas o nosso episódio aqui já está acabando e eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta não, vamos ver. Gente, eu acho que já está quase na hora de encerrar, então vamos encerrar com as perguntinhas só para mim, finalizar aqui o que eu quero passar para vocês, tá. Então, já deu para entender legal quando que é que pode ser uma boa opção e quando que é que não é uma boa opção esse contrato de opção esse contrato de aluguel com opção de compra, tá. Então, quando pode ser uma boa opção? Quando você tem estabilidade de renda, quando você só precisa daquele tempinho para juntar a entrada ou melhorar o seu crédito, tá? Aí é uma boa opção. Você já gostou da casa e da localização, então, por exemplo, você já morava nessa casa e agora está aparecendo com essa opção, tá? Você já gosta de lá, tá? Mas você só está precisando se organizar financeiramente. Então, você já gosta da casa, então, mas ainda não está 100% pronto financeiramente, essa é uma boa opção. E você consegue negociar um preço justo e tem clareza nesse contrato. Então, é uma ótima opção quando você tem esses 3 fatores, tá? Você já está com sua parte financeira ok ou está quase lá, você já gosta da casa e da localização, você quer aquilo ali, tá? Você tem certeza da casa e da localização e você consegue negociar um preço justo para daqui 12 meses, tá? Onde você vai se sentir confortável e tá comprando daqui 12 meses, tá? Quando evitar, tá? Vamos lá. Fala assim: "Não, não é legal, não tá certo isso, não vou evitar". Se o contrato ele não está claro ou parece aí desequilibrado nas penalidades. Ah, só eu tenho penalidade e o dono do imóvel não tem nenhuma penalidade. Se eu quebro o contrato, eu perco dinheiro, mas o dono não perde nada, tá? Então, se não tem justiça na quebra de contrato, evite. Se você não tem certeza que vai conseguir financiar essa casa depois, gente, evite, tá? Ou só faça o contrato com opção de compra, não com obrigação de compra, porque só vai te oferecer o contrato que é o não, não vai te acontecer nada, não vai mudar a tua vida, tá? Então, você não consegue, então, não tem certeza que vai conseguir financiar depois, evite um contrato com obrigação, tá? Se o aluguel for significantemente mais alto do que o de mercado, tá? Então, isso daí é legal para você ter uma ajudinha na hora de pagar o aluguel, para que não seja todo o seu aluguel indo para o lixo, gente. Então, você negociou com o dono, por exemplo, meio a meio, eu pago 2.000, 1.000 vai ficar para o meu down payment, 1.000 fica para você como aluguel, aí com 12 meses você juntou 12.000, gente. 12.000 é bastante dinheiro para dar de entrada no negócio. Então, vale a pena, é um negócio que realmente é legal. Agora, se você está num contrato que o cara quer completamente todo o valor do aluguel e ainda quer que você coloque 1.000 em cima, opa, isso está sendo legal para você? Então, seja esperto. O aluguel tem que ser significantemente atrativo para você estar pagando esse aluguel e não esteja sendo penalizado por isso, tá? E se o vendedor não quiser te mostrar documentos de títulos, impostos pagos e comprovantes de hipoteca, tá? Então vamos lá. Tem muito dono de imóvel que está enrolado, vamos falar enrolado, de alguma maneira e não pode estar te vendendo essa casa no futuro. Então, o que eu quero que você tenha certeza, tá? Por isso que eu falo mais uma vez, gente, muitas vezes é muito melhor você contratar um advogado, tá? Pagar um advogado para ter certeza que o contrato que você está entrando é válido, ou um corretor, pior das hipóteses, um corretor, gente, tá? Um advogado
ou, pior das hipóteses, um corretor, tá? Onde vai ser verificado, ok, essa casa pode realmente ser passada para frente? Essa pessoa realmente tem 100% desse imóvel? Ele é realmente ou ela é realmente o proprietário? Cadê os documentos de título, tá? Os impostos estão sendo pagos? O comprovante da hipoteca, essa pessoa está atrasada na hipoteca, vai ter perdido essa casa no banco, está entrando em foreclosure, e eu estou achando que vou comprar a casa. Então, tenha certeza que todos esses pormenores são verificados na hora que você entra num contrato, senão você pode estar aí dando dinheiro a mais num aluguel, achando que vai ir para uma casa e de repente essa casa vai para foreclosure. Imagina, você não pode fazer nada, tá? Então, quando evitar, tá? Quando não tem clareza em todos os fatos do contrato, tá? Então, o contrato tem que ser muito importante ser verificado e todas essas cláusulas e tudo tem que ser verificado para ter certeza que lá daqui 12 meses você está comprando esse imóvel, tá bom? E terminando, gente, minha dica bônus, alternativa mais segura, e eu vou deixar isso daqui com gostinho de quero mais para vocês, para a gente estar podendo falar só sobre isso no meu próximo episódio, que eu vou estar falando sobre seller financing, tá? Então, qual que seria a alternativa mais segura para você hoje? Fazer um rent to own ou um seller financing? Então, eu quero explicar para você essa outra opção, essa opção sobre seller finance, o que é vantagens e desvantagens, e eu vou estar falando isso para você no nosso próximo episódio, ou no episódio que eu vou estar falando sobre seller finance. Fica aí ligadinho aí, que eu acho que na próxima vez eu vou trazer uma surpresinha aqui para vocês com um entrevistado, tá, da área, mas eu vou estar falando sobre seller financing. Seller financing pode ser uma opção melhor do que o rent to own, e eu vou estar explicando para vocês o que é seller finance, como você consegue seller finance, com quem você pode conseguir seller finance, que tipo de propriedade entra nesse padrão, e eu vou estar explicando tudo para vocês sobre seller finance. Então, eu estou aqui deixando vocês com gostinho de quero mais para o nosso próximo episódio, onde eu vou estar falando sobre seller financing, tá, gente? Então, seller finance, próximo episódio, fica ligado que eu tenho muito mais informações a passar para vocês, tá bom? Então, não esquece, gente, toda quarta-feira, 1h da tarde, estamos aqui ao vivo na web rádio TV Rally e com novos episódios, e você pode estar assistindo a gente na Rádio Rally, YouTube Rádio Rally e também no YouTube Jane Petroni 9584, tá? E gente, não esqueça, se você quiser uma mentoria gratuita comigo depois desse episódio, entre em contato que eu posso disponibilizar a minha mentoria Saia do Aluguel inteirinha, um a um, só eu e a sua família, eu e vocês, para que você seja orientado como sair do aluguel aí nos próximos meses, tá bom? Então, um beijo no coração para de vocês e muito, muito obrigado por ter assistido e feito as perguntinhas. Muito obrigado aí a todo mundo que me assistiu, fez perguntinhas aqui no nosso canal e no nosso episódio aqui, Rádio L do Saia do Aluguel na Flórida.